Já estamos de volta com Conexão, agradecendo o carinho da sua audiência, você que acompanha a nossa programação pela TV Cabo Mossoró, também pelo nosso site tcm10hd.com.br, assim como pelo nosso aplicativo, o TCM Play. Ele está disponível tanto na plataforma iOS como também na plataforma Android. Um assunto em pauta no nosso programa nessa manhã de quinta-feira, falando sobre a insônia, as causas, os sintomas e também os seus tratamentos. Quem vai partilhar conosco os seus ensinamentos, o especialista em fisioterapia respiratória, Jorge Villeneuve, a quem a gente agradece pela disponibilidade. Esse horário é sempre muito corrido, né? É verdade. Distanciar do consultório assim em um momento como esse, mas é muito valiosa a sua participação. A gente agradece mais uma vez pela presença. Obrigado pelo convite e estamos aqui à disposição para a gente comentar sobre esse assunto que é bastante relevante atualmente. Como é que a gente poderia ter essa compreensão do que é a insônia? A insônia, na verdade, ele é um distúrbio, né, onde o indivíduo ele apresenta algumas dificuldades, seja para iniciar o ato de dormir ou de fazer esse ato de dormir ele ser continuado, né, durante alguns períodos, algumas horas durante o sono. Mas assim, conceitualmente, de acordo com a classificação internacional dos distúrbios do sono, ele é conceituado como, né, a dificuldade repetida ou repentina de um indivíduo não conseguir iniciar uma condição de um sono profundo ou de não conseguir manter esse sono por alguns momentos, né, que pode ser de forma aguda, quando o indivíduo ele apresenta essas características por até 3 semanas consecutivas, ou crônica quando essa característica ela passa por mais de um mês. Jorge, tem uma classificação diante desse distúrbio para que vocês possam lidar de forma muito específica em cada um dos casos? Quando o paciente ele nos procura, né, de fato ele já vem com alguns termos que ele mesmo, né, nos aponta como sendo algo que já nos induz, né, tecnicamente a tentar entender, né, que de fato existe um quadro de insônia, né? A questão de insônia é um diagnóstico estritamente clínico, né? Então é importantíssimo que ele faça, né, uma consulta médica. Porém, quando a pessoa apresenta alguns sintomas, não é, distúrbios de sonolência diurna excessiva, não é, o sono dele não é aquele sono restaurador, ele não se sente tranquilo e relaxado após uma noite de sono, tem dificuldades para dormir, acorda muito facilmente durante o sono, né? Então, na consulta, a gente consegue, por algumas informações e aplicando alguns questionários técnicos, começar a entender um pouco mais esse indivíduo e, a partir daí, fazer as devidas orientações para qual profissional ele buscar e também focar no aspecto do tratamento. Nós poderíamos citar aqui características de um indivíduo que estaria mais assim suscetível a desenvolvimento desse distúrbio? O estilo de vida é o que hoje basicamente interfere na pessoa, mas se a gente for aliar, não é, um aspecto da obesidade, então quem de fato tem obesidade tem chances maiores de ter características, né, dos distúrbios do sono. Mulheres que apresentam uma questão de menopausa, pessoas com idades mais avançadas que apresentam demências, Parkinson, Alzheimer, pessoas que têm doenças crônicas neurológicas, né? Enfim, tem diversas, né, características físicas que podem induzir e aumentar a chance desse indivíduo ter uma qualidade do sono menor. E motivações externas, pessoas que são submetidas a níveis de estresse, seja ele no seu trabalho, aquelas pessoas que trabalham em ambientes que existe um ruído sonoro muito agudo, elas podem vir a desenvolver esse tipo de distúrbio também? Isso entra também, né, dentro das características que podem provocar, né, distúrbios do sono. Então, a pessoa que vive num ambiente muito estressante, e isso não necessariamente além ou estritamente relacionado ao trabalho, mas a gente sabe que atualmente a busca pelo resultado, né, independente do setor onde você esteja inserido, isso já aumenta, né, a chance de você ter características do sono, né? Diminuição ou privação do sono também, uso excessivo de álcool, a questão de ansiedade é algo que atualmente a gente encontra bastante no dia a dia. Então, se a gente for considerar, é um cenário que tem bastante fatores, né, vários fatores que podem desencadear uma diminuição e um aumento da ansiedade e isso provocar insônia. Doutor, é comum encontrarmos pessoas que
elas se intitulam, né, de ter um sono muito pouco, necessitam de pouco tempo, ou então, diante dessas dificuldades, dessas alterações no seu organismo, elas só conseguem dormir poucas horas. Não atribuindo isso de forma leiga a que elas tenham insônia. As pessoas de forma natural conseguem viver bem com essa pouca quantidade de sono, ou isso é um risco muito grande e lá na frente será cobrado esse sono mínimo? Sim. A recomendação, né, de uma quantidade de sono necessário para a pessoa ter, né, uma condição de se regenerar e conseguir no dia seguinte ter as suas atividades sem nenhum problema é entre 7 a 9 horas. Isso é recomendado. A gente sabe que atualmente isso é cada vez menos frequente de acontecer. Então, o que a gente hoje mais coloca é, primeiro, apesar da quantidade ela estar diminuta, né, decorrente de diversas situações, mas o quão importante é a questão da qualidade do sono. Então, existem algumas características, e aí é onde entra o tratamento da fisioterapia, que ele vai tentar auxiliar na pessoa no aspecto ergonômico do sono, né? Obviamente, questionando sobre algumas situações da rotina do paciente e tentar, de alguma forma, controlar e alterar algumas que podem estar potencializando uma diminuição do sono. Quando a gente fala nesse caráter ergonômico do sono, algumas pessoas que já têm essa dificuldade, já têm esse distúrbio, podemos compreender que com essas orientações podem ser minimizadas essas questões. Por exemplo, trazendo bem para o nosso popular, alguém está dormindo de uma posição incorreta, obstruindo a sua respiração, as vias aéreas, um posicionamento melhor. Talvez ela esteja cometendo esse erro de forma passiva, sem ter essa compreensão. Por isso, da importância de uma consulta e dessa avaliação para que esse mal seja minimizado? Sim, uma das posições durante o sono que mais induzem, né, uma má qualidade é você dormir em supino, né, obviamente de barriga para cima, né, em decúbito dorsal. Entender que a barriga, principalmente quando a pessoa dorme, existe um relaxamento natural da musculatura. E principalmente essa musculatura em nível cervical, pelo relaxamento, ela vai tentando, pelo relaxamento, e vai obstruindo a via aérea do paciente. Essa obstrução da via aérea do paciente vai tendo uma dificuldade, um aumento da resistência do fluxo aéreo. E isso é uma das principais consequências que a gente observa diariamente dentro dos nossos serviços. Como a gente pode minimizar? É a mudança do decúbito, e um dos decúbitos mais interessantes que possibilitam a melhora do sono é o decúbito lateral. Então, o dormir de lado, independente de qual lado seja, ele já consegue, a gente já consegue, o paciente, ele no dia seguinte já de fato consegue observar que a qualidade do sono já tem uma perspectiva melhor. Emanuel Henrique, ele está no centro da cidade, nosso telespectador, a quem a gente agradece a interação. Doutor, ele pergunta, quer fazer a compreensão de que como ele deve entender o organismo dele durante o sono, aquele sono onde está muito cansado, o seu corpo exala essa fadiga, ele consegue entrar no estágio do sono, mas quando acorda parece que está mais cansado do que quando ainda conseguiu pegar no sono. Que reação é essa no nosso corpo? Esse é das características que são mais frequentes, né, onde a gente observa bastante. O sono é dividido em 4 etapas, né? Então, existem as fases 1, 2, 3 e a fase REM do sono. Quando mais o indivíduo vai avançando em termos de tempo no sono, mais obviamente esse tempo do sono vai avançando, e a fase mais importante dentre estas 4 é a chamada fase 3, onde nesta o indivíduo apresenta um relaxamento muito importante da musculatura, e é onde de fato ele tem a sua recuperação através de alguns hormônios que são liberados. A melatonina é um deles, com diminuição do cortisol, que é um hormônio que também eles precisam estar bastante interativos, né, nesse momento. E o organismo, em alguns horários do dia, eles apresentam um pico de melatonina e queda do cortisol, que é no período entre 2 a 4 horas da manhã. Então, de fato, é nesse momento que a pessoa ela precisa ter o atingimento da fase 3, com a interação desses hormônios, é um momento no qual o organismo dele se recupera. Quando o indivíduo ele não apresenta um sono quantitativamente interessante, ou seja, ele se acorda muito facilmente ou tem resistência a pegar no sono, o que acontece? Ele não consegue avançar nessas etapas do sono. Certamente ele fica na fase 1, que é aquela fase do sono mais superficial.
Quanto mais tempo ele fica nessa fase, o que acontece nele são esses comentários que acontecem no dia seguinte. Praticamente o indivíduo ele não conseguiu relaxar e recuperar, ou seja, parece que não dormiu de fato, né? O que mais eles apontam diariamente no nosso serviço. Você tem alguma dúvida em relação a algum distúrbio durante o seu sono? Estamos tratando aqui sobre a insônia. A gente vai rapidinho ao intervalo e na volta respondendo as suas perguntas.